Então a gente está estudando o Evangelho de Marcos, aprendendo junto com cada versículo na sequência o que significa seguir Jesus. É um grande desafio, mas também a gente acredita que esse desafio vai transformar a nossa vida. E de fato precisa transformar. Quando a gente se depara com Jesus, a gente percebe que os valores dele, os desejos dele, o jeito dele é completamente diferente do nosso. Portanto, a gente precisa experimentar uma inversão completa do nosso jeito para o jeito de Deus. Não é mesmo? O nosso jeito, desde que o homem caiu em pecado, é um jeito errado de resolver as coisas, é um jeito equivocado, a gente troca os pés pelas mãos, tentando arrumar a gente bagunça, a gente tem dificuldades com as pessoas, conosco mesmo, com as nossas fraquezas, mas Deus tem um jeito completamente novo que Ele quer ensinar para você, dar para você o jeito dele de viver e de fazer o que precisa ser feito. A gente tem estudado sobre isso. Na semana passada a gente falou de arrogância, né, de egoísmo para o serviço e a humildade. E essa semana a gente vai falar um pouquinho sobre esse tema que também é bastante atual. O nosso jeito pressupõe intolerância. Há muita intolerância no nosso mundo. Nos últimos meses a gente começa a ver nos jornais cenas de homens vestidos com jalecos laranjas sendo decolados na TV por causa da intolerância religiosa. Nós vemos pessoas de rua sendo agredidas, pessoas de raça diferente sendo perseguidas, pessoas de escolha sexual diferente sendo maltratadas. É uma época de grande intolerância. Talvez até você tenha experimentado intolerância por ser cristão ou por ser evangélico. É ou não é? Há muita intolerância. Intolerância é aquela nossa atitude de aversão para com aquele que é diferente, né? Como que um cristão, alguém que segue Jesus, deve se portar diante de tantas diferenças? Porque há diferenças. Há diferenças no jeito de pensar, há diferença no jeito de querer, no jeito de realizar. Há diferenças entre um ser humano e outro. Mesmo que sejam gêmeos, são diferentes, é ou não é? Quem tem irmão aí, levanta a mão. E tem um que é a sua cópia, pensa igual a você. Vocês nem precisam conversar, que vocês estão sempre em acordo. Um já sabe o que o outro quer. Quem tem aí, esse irmão, desse jeito? Não tem. Eu fico olhando lá em casa, dois, um completamente diferente do outro. O Samuel, todo medrosinho, não apronta, não sobe nas coisas. Para ele subir no beliche dele, a gente gastou alguns minutos treinando ele, dando força para ele, sabe, encorajando ele, enquanto o outro já estava embaixo, querendo que ele saísse para ele subir. E esse eu tive que limitar, dizer, não sobe, não você vai cair. A Carol falou hoje para mim, vai lá no quarto ver o que o seu filhinho está fazendo. Ele estava do lado da cama dele, usando a grade que existe para ele não cair, para subir. Então ele subia na cama, subia na grade e caía em cima da cama. Aí descia, fazia de novo, subia, como se fosse a coisa mais... completamente diferentes. Quem é casado sabe também que o seu cônjuge é diferente, pensa diferente, faz as coisas numa ordem diferente, quer coisas diferentes, é ou não é? Cadê? Quer ver? As mulheres gostam do shopping, com raras exceções. Eu sei que tem exceção aqui dentro, então não vou generalizar. Mas a maioria gosta. Gosta ou não gosta? Ah, vocês gostavam mais. E os homens também amam o shopping, não é, homens? E aí? Diferenças no gosto, no que se deseja. E o grande problema é que essas diferenças podem gerar ou um certo exclusivismo de eu achar que o meu jeito é o certo e o dos outros é ruim, ou então um relativismo de achar todo mundo tem um jeito diferente e todo mundo está certo. Todo mundo pode fazer o que quer e é assim mesmo. O mundo é assim, a gente tem que respeitar, tem que tolerar qualquer coisa. Será que existe uma terceira opção? Será que Jesus nos ensina a respeito disso? Né? Agora, ninguém teria o orgulho ou se sentiria, sabe, tentado a reconhecer que é intolerante. Quer ver? Você pensa, cadê os intolerantes? Levantem a mão.
Eu sei que você é. Eu também estou no teu time. Eu sou meio perfeccionista, então, por natureza, intolerante. A gente não gosta de assumir isso. Ninguém gosta de assumir que é intolerante. Mas, gente, vocês que não toleraram certas diferenças, certos comportamentos, não estão em má companhia. Os discípulos de Jesus, mesmo depois de quase 3 anos seguindo Jesus, ainda eram pessoas intolerantes. Vamos ver o texto lá em Marcos capítulo 9, versículo 30 até o 32. Lembrem que na semana passada, os discípulos tinham discutido no caminho quem era o maior. E na hora que Jesus perguntou o que vocês estavam discutindo, ninguém tinha coragem de falar. Aí Jesus chamou a atenção deles e disse: entre vocês não é assim, quem quiser ser o maior, que se torne o menor, servo de todos. E ainda usou uma criança como exemplo. No final desse ensinamento de Jesus, João, o discípulo amado, emenda uma coisa que ele acha que está correta. Ele fala assim: mestre, disse João, vimos um homem expulsando demônios em teu nome e... Vamos fazer melhor que isso. E procuramos impedi-lo, porque ele não era um dos nossos. O fato é que eles estavam sem Jesus, andando por algum lugar, e perceberam que um homem que eles não conheciam estava expulsando demônios, usando o nome de Jesus, e eles chegaram para conversar com esse cara, exigir que esse cara se tornasse também um discípulo, para ter autorização para fazer isso. Esse cara não quis, então eles proibiram o cara de fazer. Principalmente na revista atualizada, fica muito claro isso, que eles proibiram o cara. Aqui na NVI fala, procuraram impedi-lo. Nós vemos aqui um pouco de intolerância. Não reconhecer ao outro o direito de pensar e agir diferente. O cara estava dizendo: eu quero expulsar em nome de Jesus, mas eu não quero seguir vocês. Eu não quero estar com vocês, mas eu quero continuar fazendo isso. Então, a gente, quando é intolerante, a gente não reconhece ao outro o direito de ser e de pensar diferente. Nós somos intolerantes quando os outros preferem fazer diferente do que do nosso jeito. É ou não é? Se tem alguma coisa que desperta a nossa intolerância, é ver o outro fazendo diferente da gente, porque o nosso jeito é sempre o melhor, não é, gente? Eu estou orando para alguns que eu conheço, que são assim meio chatos, né? No bom sentido, como eu. Eu vejo a Carol lavando louça, eu quero ensinar ela a lavar do jeito certo. Qual que é o jeito certo? O meu. Não é? Se eu vejo ela passando pano, eu quero ensinar ela a passar do jeito certo. Qual que é o jeito certo? O que eu acho que é. Nós temos essa tendência de achar que o nosso é melhor e não tolerar aquele que faz diferente, que escolheu uma maneira diferente, mesmo que você explique para ele. E a gente começa a intolerá-lo por causa disso. Outra coisa que desperta intolerância é quando a gente não identifica com o outro. Ele é diferente. Ele é diferente, a gente não consegue encontrar nele coisas em comum conosco. Está muito distinto. Os discípulos encontraram um cara que estava expulsando o demônio, preferindo fazer do jeito dele, sem seguir Jesus. Eles olharam e tentaram entender que cara que é esse. Será que ele já andou aqui junto com a gente, seguindo Jesus? Não identificaram. Não o conheciam. Sabiam nem o nome dele. Igual nós. Quando a gente não se identifica com algo, esse negócio está muito estranho, é melhor ficar longe disso, esse negócio não presta. Nós também temos intolerância quando somos... esse aqui é forte para levantar a intolerância. Quando a gente se sente rejeitado por alguém, então a gente também rejeita, né? Aquele cara simplesmente disse para os discípulos: não quero seguir vocês. Não vou, não estou junto com vocês. Não aceitou a recomendação. Não quis ir. Não quis se tornar um daqueles que seguem a Jesus. Os discípulos foram rejeitados e proibiram o cara de continuar usando o nome de Jesus. A gente enfrenta isso todos os dias na nossa casa, na nossa família. Há pessoas que preferem fazer diferente da gente na casa, no trabalho. Nós não nos identificamos com muita coisa nesse mundo. E muitas vezes somos rejeitados e menosprezados de muitas formas, como pessoas, como cristãos. É ou não é? Somos. E aí, o que a gente vai fazer?
Qual deve ser a nossa atitude diante disso? Antes de falar da nossa atitude, eu queria demonstrar algumas coisas muito importantes. A intolerância sempre é cheia de presunção, de orgulho, de vaidade. Quando eu sou intolerante para com o outro, eu presumo que Deus está de qual lado? Me ajuda aí, gente. Está escrito, né? do lado meu, Eu é que tenho, né? Eu que sei, Deus está do meu lado. Agora eu digo para você, é você quem tem que procurar o lado de Deus, não ele o seu. Pergunta para ele o que é que você deve fazer. Não presuma que ele está do seu lado. Por causa da intolerância, eu presumo que Deus apoia minhas razões. Eu posso dar exemplos para vocês. Vamos imaginar a briga entre o marido e a esposa. E é o marido que está pegando no pé da esposa e ela não quer se sujeitar de jeito nenhum ao que ele está falando. Então ele briga com ela e ele acredita que ele está coberto de razão. Ele presume que Deus apoia as suas razões. Mas eu é que tenho que procurar discernir qual é a vontade de Deus. Não achar que a minha é a de Deus. Mais um. Presumo que Deus apoia as minhas atitudes. Eu briguei com fulano, mas eu tenho boas justificativas, então Deus sabe, né? Então está do meu lado. Eu é que tenho que procurar fazer tudo para a glória de Deus. Será que Deus queria que eu brigasse? Bom, tudo isso para mostrar para vocês que Jesus tem um jeito muito diferente. Com certeza os discípulos tinham razão no seguinte: o tal cara deveria ter mais que uma relação utilitária com o nome de Jesus. Usa o nome de Jesus, mas não quer compromisso com Jesus? Está errado? Claro que está errado. O tal cara devia se juntar aos discípulos de Jesus com toda certeza. Todo mundo deve se juntar aos discípulos de Jesus. O tal cara devia entregar toda a sua existência para Jesus, igual nós temos que fazer. Mas Jesus desaprova a conduta dos discípulos, dizendo o seguinte: agora vocês, branco, vamos lá. Não o impeçam, disse Jesus. Ninguém que faça um milagre em meu nome pode falar mal de mim logo em seguida, pois quem não é contra nós está a nosso favor. Não o impeçam, não o proíbam, disse Jesus. E aí ele dá algumas razões para a gente trocar, né, a maneira da gente agir. Eu coloco isso aqui. Quanto à intolerância, Jesus nos dá essas lições. A primeira é: não oprimam, não impeçam, não proíbam. O outro pensa diferente, não seja você sobre ele uma opressão. Isso não vai ajudar em nada. Ele não vai se voltar contra nós enquanto usa o meu nome, foi o que Jesus disse. Ele talvez não me conheça, mas está usando o meu nome e tendo sucesso para expelir demônios. Enquanto ele estiver usando o meu nome, ele não vai se voltar contra mim. Não oprimam. Não oprimam. Quem não é inimigo é vamos ver quem tem bom raciocínio. Quem não é inimigo é amigo. Eu tinha pensado outra palavra, a de vocês está melhor. Eu ia falar aliado. Quem não é inimigo é aliado, pois quem não é contra nós está a nosso favor. O que Jesus está dizendo é assim: se ele não está com a gente, pelo menos não está contra a gente. Às vezes, gente, na nossa relação, a gente faz inimigos com a nossa maneira opressiva de lidar, porque a gente trata o outro como inimigo. Já viu um marido tratando a mulher como seu inimigo? Ou o marido, a mulher tratando o marido dessa forma? Era para os dois se entenderem, mas por alguma razão de intolerância, os dois começaram a brigar um com o outro. Puxa um para o lado, puxa o outro para o outro. E aí? Aí virou inimigo. A gente tem que tomar muito cuidado. Não oprima, não oprima. Outra coisa que aparece: não rejeitem. É a outra ideia. Não rejeitem. Esse ensinamento precisa de um pouco de explicação. A Bíblia nos ensina a praticar misericórdia ao invés de rejeição.
Há textos na Bíblia, como 1 Coríntios capítulo 5, versículo 11, que dizem que a gente não deve se associar com pessoas que, se dizendo cristão, vive de outra forma. Se associar no sentido de não fazer o mesmo, não se tornar cúmplice. Mas a Bíblia também nos ensina a nunca separar o joio do trigo. Lá em Mateus capítulo 13, versículo 38 a 40, Jesus contou a história de um homem que plantou um campo, e nesse campo ele plantou o trigo. Você sabe que o trigo é da onde a gente faz pão e muitas outras coisas. E o inimigo veio durante a calada da noite e plantou uma plantinha muito parecida com o trigo, que se chama joio, mas que não serve para nada. E os trabalhadores falaram: vamos separar o joio do trigo. E ele falou: não, vocês não vão fazer isso, porque vocês vão confundir um com o outro e vai dar prejuízo. Deixa o trigo crescer junto, na hora da colheita, a gente separa o trigo do joio e queima o joio. E Jesus falando que na hora certa ele vai julgar entre um e outro, mas que por enquanto não eram para eles mexer com isso. Não cabe a nós rejeitar ninguém. Acontece que quando alguém do nosso meio não se arrepende, não volta atrás, prefere a sua vida de pecado, talvez a gente tenha que disciplinar essa pessoa, como a Bíblia nos ensina. E muitos acham que disciplinar significa agora esse cara não é mais o nosso irmão, então ele merece o nosso desprezo. Pecador, miserável, menos do que nada, porque andou no nosso meio agora, rejeição. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Se alguém não é nosso irmão na fé, então é nosso campo missionário. Ok? E como campo missionário nós devemos orar por, amar e servir. Se alguém é nosso irmão na fé, a gente tem que amar também? Pronto. Então quem a gente tem que amar? Quem a gente tem que amar? Todos. Não nos cabe desprezar ou rejeitar ninguém porque é diferente, mas amar e procurar alcançar essas pessoas com o amor de Cristo Jesus. Mesmo que o jeito de pensar seja diferente do nosso. Vamos atrás. Vamos amar. Vamos servir. Vá atrás do seu marido, não rejeite. Vá atrás do seu filho, não rejeite, não despreze. Por mais difícil que ele seja, ame-o, sirva-o, lute por ele. Amém? A gente tem colegas de trabalho, às vezes, que também são uma pedra no sapato, não é? Já aconteceu com você de entrar uma pedra no sapato numa hora que você não pode abaixar para tirar? Hã? Aquela bem pontudinha, que fica lá no calcanhar. Ai, ai. Pedra no sapato, é disso que eu estou falando. Parece, mas não é uma pedra. Não pode ser jogado fora, nem desprezado. É uma pessoa. É uma pessoa. Nós devemos orar por ela, como vai aparecer daqui a pouquinho. Mesmo os nossos inimigos declarados devem receber nossa ajuda quando precisarem, bem como a nossa oração. Nós não queremos ter inimizade com ninguém, mas pode ser que alguém queira ter amizade com nós cristãos. E aí? Bom, então se ele quer ser um inimigo, agora ele vai ter também. Isso é cristão, sim ou não? Não, não é. O Senhor Jesus Cristo, lá em Mateus capítulo 5, versículo 44, ensinou bem assim: não se vinguem a vocês mesmos. Vocês ouviram falar que é olho por olho, dente por dente, mas não é assim. Não é assim que eu quero que vocês façam. Pelo contrário, orem pelos seus inimigos. Orem pelos seus inimigos. O apóstolo Paulo também em Romanos capítulo 12, versículo 17 a 21, falou bem assim: não se deixe vencer pelo mal, mas vence o mal pelo bem. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. E ao fazer isso, você amontou a brasa viva sobre a cabeça dele, na consciência dele, você agiu certo. Gente, o caminho de Jesus é muito diferente do caminho que nós estamos acostumados. O caminho de Jesus é muito diferente do caminho do Islã radical, que está matando o diferente. O caminho de Jesus convida, ama,
busca o diferente, o inimigo, e tenta trazê-lo para perto, para o seio do reino de Deus. O caminho de Jesus pressupõe reconciliação. Não é à toa que a gente prefere ele. Como é sublime o caminho de Jesus. No reino de Deus é assim. Então não rejeite, não oprima, não se imponha, nem despreze aquele que é diferente de você em qualquer lugar. Eu quero convidar você a deixar a intolerância e fazer a opção por essa virtude do reino de Deus. Reconhecimento, gratidão, graça, favor. O texto continua, no versículo 41, Jesus diz assim: eu lhes digo a verdade, quem lhes der um copo de água, em meu nome, por vocês pertencerem a Cristo, de modo nenhum perderá a sua recompensa. O que Jesus está dizendo é que a gente deve aprender a reconhecer nos outros coisas positivas. O cara estava expulsando demônio, isso é errado, gente? Libertar a pessoa do poder das trevas e mandá-la para casa livre, isso é ruim? Não. Os discípulos confundiram tudo. O cara estava fazendo uma coisa boa. E não são só os cristãos que fazem coisas boas, não é só você que faz coisas boas, há muita gente que faz coisas boas e nós precisamos reconhecer. A gente tem uma tendência de perceber mais as coisas ruins no outro, é ou não é? Vamos lá, vamos falar dos nossos podres aí. Já aconteceu comigo, já aconteceu com você, já aconteceu com todo mundo, né? Você se esforçou, fez e tal, serviu, fez um monte de coisa. A pessoa chega, olha, viu, o que ela vê primeiro? O que você não fez. Para reclamar, a nossa língua é pronta, para elogiar, ela pensa duas vezes. No reino de Deus, Jesus nos ensina a reconhecer, e Ele mesmo diz, aqui no texto que a gente acabou de ler, quem lhes der um copo de água em meu nome, por vocês pertencerem a mim, não ficará sem a sua, o quê? Recompensa. O Deus bom sabe recompensar aqueles que tratam bem os seus filhos. Isso nos serve de exemplo. Nós precisamos aprender a recompensar as pessoas, mesmo que sejam diferentes da gente. Nós podemos trabalhar juntos em muitas coisas, se nós tivermos a humildade de reconhecer aquilo que eles têm de bom e festejar isso. A gente tem que reconhecer e entender os pequenos sinais de consolo na realidade, não esmagá-los, igual os discípulos estavam fazendo. Os discípulos eram meio exclusivistas, né? Não, você não vai usar mais o nome de Jesus para expulsar demônio. Não muito tempo depois, eles foram presos porque estavam pregando o nome de Jesus, e as autoridades falaram o que para eles? Nós vamos dar um couro em vocês, vamos soltar, mas vocês estão proibidos de pregar o nome de Jesus. Nesse momento, a imaturidade deles está fazendo-os agir como aqueles que perseguem, que proíbem. Mas no futuro, eles são perseguidos por causa do nome de Jesus. Cristãos não perseguem. Pouco tempo depois de Jesus dizer essas palavras, a igreja começou a avançar. Começou a avançar lá pela região de Jerusalém, depois foi avançando pelas cidades da Ásia, da Grécia, chegando até em Roma. E o que aconteceu foi que os cristãos começaram a ser perseguidos por crerem diferente. Eles eram presos, levados para a cadeia, seus bens confiscados, alguns torturados para negarem o nome de Jesus, outros eram levados para o circo da época, vocês já viram falar do Coliseu, e as pessoas pagavam a entrada para assistir os cristãos a enfrentarem ursos e leões famintos, ou então enfrentarem gladiadores, porque eles criam em Jesus. Mas do mesmo jeito que eles eram perseguidos pela maioria, houve aqueles que sentiram misericórdia,
que esconderam cristãos, que deram pão, que deram água. O que Jesus promete para essas pessoas, mesmo que elas não tenham a fé? Não vão deixar de receber o quê? Recompensa. Nós somos daqueles que sabem reconhecer e aguardam recompensa. Então a pergunta que vem, então eu tenho que aceitar tudo, né, pastor? Está cheio de gente doida nesse mundo e a gente tem que aceitar tudo mesmo. É isso que o senhor está ensinando. Será? Será que tudo é certo? Todos os caminhos levam a Deus? Uma pessoa pode fazer o que ela quiser, que no fim vai terminar tudo bem, afinal Deus é um Deus de misericórdia e perdoa todos os pecados, a gente também deve relevar, né? E a gente acredita que tolerância é assim, eu tenho algumas coisas boas e ruins, e você também tem outras coisas boas e ruins, então ninguém fala mal de ninguém. Isso é tolerância? Não. O que eu quero ensinar para vocês é algo muito, muito diferente. O próprio Jesus, que aqui atrás falou, se ele não está contra nós, então está a nosso favor, também disse lá em Mateus capítulo 12, versículo 30, vocês leiam para mim. Aquele que não está comigo, está contra mim, e aquele que comigo não ajunta, espalha. O que ele disse no texto de hoje? Acho que Jesus é meio doidão, hein, rolar. Ninguém, não. Versículo 40. Pois quem não é contra nós, quem não é contra nós, está a nosso favor. E agora o último, como é que é? Aquele está contra mim, e aquele que comigo não ajunta. Sai dessa, campeão. Ninguém se habilita? E aí? Tá junto ou tá fora? Todo mundo esperando a resposta. Se eu não der? Meus queridos, nós recebemos uma missão do nosso Senhor Jesus Cristo. Antes de ser assunto aos céus, ele recebeu o nome acima de todo nome e disse assim para nós: eu quero que vocês vão, façam discípulos de todas as nações, batize-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinem a eles a guardar tudo o que eu ensinei para vocês. E eu vou estar com vocês todos os dias até o fim. A nossa missão é buscar pessoas, caminhar com elas, relacionar com elas, não desprezá-las ou rejeitá-las, mas ir até elas como Jesus fez conosco. Foi você que foi atrás de Jesus ou ele que veio até você? Foi você quem subiu aos céus para encontrar a graça ou foi a graça que se fez carne e veio até você através do Evangelho? Por favor, me dê uma resposta. É o contrário, a graça que nos alcança e nós somos ministros da graça para ir lá buscar pessoas, caminhar com pessoas, andar com pessoas, mesmo que sejam diferentes de nós, e dar para elas a oportunidade de se ajuntarem a nós. A história que Jesus conta a respeito disso é mais ou menos assim: o reino de Deus veio sobre a terra, a maior das batalhas já aconteceu, e o inimigo foi derrotado, mas muita gente ainda não sabe, e ele mandou alguns evangelistas com uma mensagem, dar boas novas para aquele povo que vivia sobre a tirania do diabo, dizendo: o diabo já caiu, tem um novo rei no comando, e ele está dando a você a chance de se submeter a ele. A nossa missão é trazer para o reino de Jesus o máximo de pessoas que nós conseguirmos. Mas se nós a rejeitarmos ou desprezarmos, nós não vamos conseguir fazer isso. Então nós caminhamos do lado. Nós não aceitamos o pecado. Nós não somos cúmplices da maldade, mas nós convidamos as pessoas a se renderem a Jesus, a aceitarem o domínio de Jesus, para ir morar conosco em novos céus, uma nova terra. É assim que a gente transforma o mundo. Amém, meus irmãos? O que nós vamos fazer então durante a semana?
Assim, a gente fala de Jesus para todo mundo, assim, que veste a mesma roupa que a gente, mas aquele tatuado com a orelha dessa largura, pastor, não dá, eu fico estranho. Não, vai nele também. Não tenha desprezo por ninguém. Não entregue ninguém na mão do diabo. Lute pelas pessoas, ore por elas, mesmo aquelas que lhes são difíceis. Deus nos deu o ministério da reconciliação. Queria convidar você a pensar nesse momento, se você precisa mudar a sua atitude para com alguém. Talvez você esteja oprimindo alguém. Talvez o seu cônjuge, alguém da sua família. Você está tão cansado do comportamento dela, das escolhas erradas dela, que você agora já está numa posição, você oprime. A sua palavra é sempre de desprezo. A sua palavra é sempre de menosprezo. Opressão. Talvez você já até passou da opressão, você já está na completa rejeição. Fulano para mim vale menos que nada, eu não quero nem perder o meu tempo mais com ele. Eu queria convidar você a rever a sua atitude de intolerância. E começar a pensar em graça, favor, perdão. Feche os teus olhos, sonda o teu coração. Como você tem tratado quem é diferente de você? É meio difícil encontrar entre nós alguém que não tenha culpa desse pecado. Eu sou culpado de intolerância, de rejeição e de opressão. Mas nós sempre podemos nos arrepender, pedir perdão, experimentar a graça de Jesus. Vamos fazer isso agora. Senhor Jesus, foi pela Tua graça que nós nos ajuntamos a Ti no passado. Foi porque o Senhor nos chamou através do Evangelho, nos convenceu através do Espírito Santo. Foi por isso que nós viemos a fazer parte da Tua família. O Senhor não nos desprezou quando nós éramos inimigos. O Senhor nos amou. E hoje, em Teu nome, nós queremos viver e queremos imitar a Tua atitude para conosco e passá-la adiante para aquelas pessoas que são difíceis para nós. Muitos de nós já está cansado de lutar, de aconselhar, de esperar uma mudança. E começamos a oprimir, ou mesmo desprezar e rejeitar pessoas que talvez o Senhor ame e queira resgatar. Por isso, Deus, limpa o nosso coração de toda vaidade e arrogância. E ajuda-nos a ter humildade para voltar atrás e perdoar, e amar, servir, até mesmo aceitar a liberdade do outro, de dizer não. Que isso não tenha o poder de nos fazer mudar para com ela. Que diante do não, o nosso amor seja agora incondicional. E consigamos continuar orando, continuar tendo fé e continuar tendo esperança de que estes também se renderão ao Senhor Jesus Cristo. Limpa, Senhor, o nosso coração. Faz-nos mais parecidos com Teu Filho Jesus Cristo. No nome santo de Jesus. Amém. Amém.